Meus irmãos e irmãs, todas as vezes que nós temos a oportunidade de meditar o Evangelho do semeador, em especial esse trecho onde o próprio Senhor Jesus nos explica qual é o fundamento desta parábola, dando a explanação sobre o sentido da semente, da terra, do coração humano, e colocando Deus nesta imagem bonita do divino agricultor que deseja colocar no solo do coração humano esta semente da palavra que nos transforma, nos liberta, faz de nós pessoas novas, mais generosas, mais abertas para amar, para perdoar, faz da gente gente boa, gente parecida com o seu coração. Penso eu, porque isso acontece comigo, que todas as vezes que a gente ouve essa parábola e a explicação de Jesus dizendo que Deus é o divino agricultor, a semente é a palavra, mas existem vários tipos de solos, porque existem vários tipos de coração, e nem todos conseguem acolher a profundidade dessa semente. Às vezes dá até uma tristeza na gente, porque nem sempre a nossa identificação é a identificação com a terra boa. Vamos ser sinceros com Jesus, porque a nossa vida ela é cíclica, são momentos, fases. Existe um momento em que nós estamos em dia com Deus, orantes, fecundos, generosos, mas tem época na nossa vida que a coisa não anda, que a gente percebe que não há uma conexão, uma sintonia, que o nosso coração é terreno pedregoso. Então eu posso acolher esse texto de três formas. Eu posso acolher esse texto de forma farisaica, dizendo que lindo, que maravilhoso, os corações, o meu coração ela é terra boa. Eu posso acolher esse texto mentindo para Deus, dizendo não, eu sempre acolho bem a palavra, porque eu sou uma pessoa de fé muito robusta. Eu penso que isso é não reconhecer que a nossa vida ela passa por ciclos de fraqueza, de momentos de debilidade na fé. Ou a gente pode acolher esse texto com sinceridade, e uma sinceridade que nos provoca, nos incomoda, que às vezes até nos entristece. Aquela sinceridade de quem olha para Deus e está aqui rezando, vivendo essa celebração, mas reconhece que nesse momento, Senhor, meu coração é terra seca, Senhor, meu coração é terreno espinhoso, Senhor, a minha vida é uma região árida para receber tanta bondade que brota do divino semeador que é o Senhor. E é tão bom quando a gente é sincero com Deus. Digo isso com frequência porque creio. Nós precisamos de abandonar uma relação muito pietista com o Senhor e ter com Ele uma relação amorosamente sincera, de quem olha na profundidade do Cristo e apresenta a vida do jeito como ela está, porque nós não conseguimos construir nada se o alicerce não for a verdade. Então a nossa oração tem que ser baseada na verdade, a nossa comunicação com Deus, a nossa súplica, e dar a Ele a nossa miséria na verdade de quem nós somos. Então eu queria falar nesse momento, para quem se identifica nessa parábola, não com a terra boa, aos que são terra boa, coração aberto, vida orante, Deus seja bendito e louvado, que o Espírito mantenha em fidelidade, e o Senhor o consagre e o confirme nesse momento bonito da tua vida. Mas eu gostaria de falar nesse momento, para quem está sentindo a dor de um coração espinhento, como a gente brinca na minha terra, coração peludo, um coração que não consegue acolher tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, e às vezes ele está calejado de tanto apanhar, às vezes ele está protegido, armado para não sofrer,
Às vezes ele é o resultado de uma história dramática e dolorosa que você passa na tua casa, na tua história, no teu dia a dia. Eu gostaria de falar para você que, acolhendo com sinceridade esse texto, tenha coragem de olhar para Jesus e dizer: Senhor, o meu coração não é terra boa. O meu coração, ele é difícil de ver, cheira mal, porque ele traz nesse momento a dor de quem está distante do divino agricultor. A terra que não está sendo regada pela água viva que brota desta fonte que é a igreja. Porque é a nós que a primeira leitura quer também oferecer a sua comunicação de amor. Quando o profeta Jeremias, falando aos exilados, fala também a nós, que talvez nesse momento somos os exilados de Deus. Porque o nosso coração está como está, porque nós nos exilamos da bondade desse Senhor, nos exilamos da comunicação de amor desse Cristo, que está tão perto da gente, e nós estamos tão distantes dele. Porque o que nos diz no início da primeira leitura é: convertei-vos, filhos, afastados de mim, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Existem algumas traduções que colocam uma palavra que dão ainda mais força no que a primeira leitura quer dizer a nós. Voltai-vos, vinde a mim, convertei-vos, filhos rebeldes. E eu quero recorrer às traduções da palavra que colocam esse termo. Olha que bonito, o profeta Jeremias está olhando para nós, para quem está com o coração peludo, pedregoso, distante, e não está condenando, não está julgando, não está apontando o dedo, não está excluindo da comunidade, não está excluindo da graça, não está impedindo de ter acesso à salvação. Pelo contrário, o profeta está olhando para nós com um coração obscurecido pelos dramas da nossa vida e dizendo com docilidade. O profeta Jeremias, ele tem esses momentos. Quando lemos o seu livro, em alguns momentos ele se comunica ao povo com firmeza, em outros com maior doçura, e nesse momento ele vem com docilidade dizer a mim e a você: meu filho, minha filha, convertei-vos, filho rebelde. E eu gosto dessa tradução porque leva em consideração essa característica que às vezes é nossa. O porquê do nosso coração estar assim? Porque somos rebeldes. E o convite que ele faz é o convite da conversão, de quem deseja voltar, de quem deseja reconciliar-se com o Senhor e entender que nele, que é o Deus da vida, nós temos a oportunidade de recomeçar a nossa história. Aí, se você for realmente sincero com Deus e também com o Padre, porque às vezes a gente pode até ser sincero com Deus, mas a gente não é sincero com o Padre. Então, se você for sincero com Deus e com o Padre, você vai dizer assim: Padre, eu sei que eu sou rebelde, e eu sei que o caminho para mudar esse coração é estar na presença do Senhor. Mas Padre, eu vou dizer uma coisa para o Senhor: eu não perco uma missa. A televisão na minha casa fica 24 horas na Evangelizar. Outro dia uma pessoa falou assim: Padre, se tivesse 25 horas do dia, a minha televisão está 25 horas do dia ligada na TV católica. Eu entro no rádio, é música cristã. Eu não perco uma missa, não perco uma missa dominical. Eu faço as minhas novenas, eu sou dizimista, eu sou associado, associada. Eu estou constantemente na presença do Senhor. Mas por que tem esse desequilíbrio? Eu sei que eu sou rebelde, e eu sei que pelo profeta há esse chamado: convertei-vos, rebeldes do Senhor, e reconhecei que eu sou o Deus da vida e da libertação, que eu sou o caminho que transforma a tua história, que fez desse teu coração essa coisa esquisita, que é tudo menos um polo irradiador de amor, como é o coração de Jesus misericordioso.
O que está me faltando? A gente não pode inventar. A gente não pode trazer algo que não esteja na palavra. E no Evangelho de hoje, a palavra que identifica a diferença da terra boa para a diferença da terra ruim, a diferença do coração bom para a diferença do coração não tão bom, a diferença de uma vida santa em relação a uma vida que está desconectada com Deus, no contexto do Evangelho está inscrito no verbo ouvir. A terra boa é aquele que ouviu a palavra e colocou em prática os seus ensinamentos. Mas padre, o que eu mais faço é ouvir a palavra. Na minha casa não entra outra coisa a não ser evangelizar, não entra outra coisa a não ser a palavra de Deus. Eu ouço. Aí eu dou um exemplo de como que geralmente é a nossa relação com Deus. Um exemplo simples, que a gente critica, que a gente condena, mas que às vezes é o que acontece conosco. Vocês já viram um neto ao lado da avó com o celular na mão? A avó está do lado, o neto do outro, a avó está falando e o neto está no WhatsApp, nos aplicativos. Ele está do lado da avó, ele está ouvindo a avó, ele está na presença da avó, mas ele não permitiu que aquela presença fosse uma presença de transformação, de aprendizado, de vivência, porque nós somos duros de coração, a nossa juventude é dura de coração. E por que eu trago o exemplo da avó? Porque a avó tem muito o que nos ensinar, mas também tem muito o que pedir. É Deus que tem muito o que nos ensinar pela sua santidade, mas Ele tem tanto a nos pedir, porque conta conosco, porque acredita em nós, porque confia no nosso coração. E nós estamos do lado dele, igualzinho um adolescente ao lado da avó, com o celular na mão. Não basta estar do lado, ligar a TV no evangelizar, vir na missa, rezar, devolver o dízimo e ser dizimista, se não houver antes essa disposição, que é uma disposição orante e decisiva de ouvir. E se o neto não se convencer que a avó tem muito que ensinar e muito que pedir, ele não vai abandonar o celular. Então sabe qual que é o nosso problema? Fé. No fundo, nós não estamos convencidos o que Deus tem a nos ensinar. Nós não estamos convencidos sobre a profundidade do que Ele tem a nos pedir, ou na verdade nós não queremos ouvir. Deixa eu ficar aqui quietinho, porque se a avó me pedir, vai ser trabalho. A mesma coisa com a gente. Deixa eu ficar quietinho aqui com o meu coração duro, porque se eu apresento um coração pulsante, Deus vai me pedir que o meu coração seja semelhante ao vosso. Porque nessa primeira leitura, nessa mesma profecia de Jeremias, o Senhor nos promete: eu vos darei pastores conforme o meu coração. Eu vos darei pastores. E o que adianta Deus mandar pastor se eu não quero ser pastoreado? Olha a profecia de Jeremias, Antigo Testamento. Jeremias falando aos refugiados, Jeremias falando aos exilados e falando a nós: eu vos darei pastores. Mas não é qualquer pastor, não é um mercenário, é um pastor conforme o meu coração. Para quê? Cordeiro rebelde não ouve o bom pastor. Cristão desatento fica do lado de Deus, olhando para Cristo, tendo a palavra no seu círculo próximo de convivência, igualzinho o neto ao lado da avó, com o celular nas mãos. Então a próxima vez, antes de você criticar o seu filho, o seu neto, o seu amigo mais jovem, porque não te dá atenção, porque está lá,
com aquele trem, como diz na minha terra, faça você uma autocrítica. Se na sua relação com Deus, não é você quem se tornou um terreno pedregoso, porque até acolhe, mas não ouve, porque não tomou aquela decisão que o adolescente precisa de tomar. A minha avó tem muito a me ensinar, mas ela também tem muito a me pedir. Falta-nos fé a entender. Tudo que Deus tem a oferecer para nós, promessas, prodígios, milagres, libertação, mas também a exigência do apostolado. Ou é isso, ou eu viro outra coisa, mas não viro cristão. Mas a palavra de docilidade, eu sempre procuro tomar cuidado para não colocar sobre os nossos ombros uma carga que não passe por essa delicadeza de um Deus que nos entende. E aí eu volto e concluo, voltando para a primeira leitura: convertei-vos, filhos. Filhos rebeldes eu sei, filhos difíceis eu sei, filhos em pecado eu sei, mas convertei-vos, filhos rebeldes. Você que está afastado de mim, por um motivo, porque eu sou o vosso Deus, e como vosso Deus, quero vos dar um novo coração, um coração de carne, pronto para reconhecer o amor de Deus em nossa vida e para amar conforme Ele nos ensina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.